Vamos lá, meu tio! E como é que você tá, tio? Tudo bem? Pronto, depois de muito tempo eu fiz mais um vídeo. Desculpa a correria, a gente tava resolvendo as coisas aqui, minhas mesmos, tio, certo? Aí acabou que eu fiquei meio sem tempo, mas, conforme prometido, hoje nós teremos a terceira e última aula em relação aos modelos de redação que serão cobrados na sua prova do CMS. Então, titio, vamos lá. Nós já vimos cartas, nós já vimos diário, certo? E agora nós iremos ver o modelo que eu aposto, né, assim, todas as minhas fichas, que vai ser esse modelo de texto para a sua prova, tá bom? Então, na verdade, pode cair o diário? Pode. Pode cair a carta? Pode. Mas, assim, 98% de probabilidade de que caia um texto narrativo. Então esse texto é extremamente importante, não foi à toa que eu deixei ele já para a reta final, porque você vai ter a chance de produzir pelo menos mais uns 3 ou 4 textos em cima disso aqui, entendeu? É a partir dessa ideia que eu vou lhe passar, beleza, meu tio? Então vamos lá, foca no que eu vou te dizer agora, porque é extremamente importante, ok? Vamos lá. O texto narrativo, tio. O que é um texto narrativo? O que é que você entende por narrativo? Narrativo vem de narração, vem de narrar. E o que é narrar? Narrar nada mais, nada menos é do que contar uma história, tio. Quando você assiste um filme, o que é que o diretor do filme fez? Ele contou uma história, só que ele conta a história com imagens, sons, normalmente cenários, tempo, e isso consegue fazer você entender muito bem. Esse gênero textual, que é o texto narrativo, ele permite que as pessoas conheçam, né, a fundo uma história, que possam dar falas às personagens, e é justamente sobre esse texto narrativo que você vai se debruçar nesses últimos dias que antecedem a sua prova, porque na sua redação vai ser um texto narrativo. Como eu disse, é 98%. Se eu tivesse 100 fichas, eu apostaria 98 nelas. Então, observe, preste atenção nisso aqui. Um exemplo, como assim, meu tio, eu consigo entender um texto narrativo? Simples. Por exemplo, um filme que você gosta muito, o Pantera Negra. No filme Pantera Negra, você percebe que ele tem uma cronologia, né? Ele tem uma linha do tempo. Por exemplo, é o rei de T'Challa, o filme inicia, o pai dele indo visitar o irmão dele, enfim. Aí coloca um tempo cronológico, a cidade onde ele chega, o ano que ele chega, o contato que tem. Aí é uma história sendo contada. Depois, o pai de T'Challa morre. E o que acontece? T'Challa assume o trono, só que tem que ter uma cerimônia, e aí tem toda aquela cerimônia, ele luta com M'Baku e assume o reino de Wakanda e se torna um Pantera Negra, não é isso? Isso é assim que você constrói uma narrativa, você vai apresenta os personagens, e nós iremos ver aqui, um tempo, você apresenta um tempo, um local, apresenta os personagens, claro, vamos lá, você pode iniciar um texto narrativo como se estivesse mesmo contando uma história, porque o texto narrativo é uma contação de história. Você pode começar, era uma vez em um determinado local e tal. Se o examinador, a banca, pedir para que você continue uma história, porque nós iremos ver que eles podem te pedir 3 coisas. Primeiro, ele pode pedir para você criar uma história. Crie uma história onde ocorreu uma situação de bullying com uma criança e que você presenciou. Aí você vai contar como é criar uma história. Você pode colocar assim, era uma vez em uma cidade no estado da Bahia, em pleno século XXI, uma criança usando o seu aparelho celular, e aí você começa, ela ia todos os dias para a escola, o nome dela era João. Ela tinha um amigo chamado Pedro e chegou um garoto novo na escola que ele não conhecia. Então João e Pedro eram amigos.
Então, use sempre nomes assim simples para serem memorizados. João e Pedro todos os dias iam para a escola e não conheciam esse amigo. Um dia eles perceberam que esse amigo tinha a cabeça raspada. E Pedro, amigo do João, né, resolveu chamar ele de cabeça de ovo. Aí você pode colocar o cabeça de ovo entre aspas, porque é um apelido, porque você vai usar aquilo para destacar. Então, quando você começa a apresentar, e é isso que eu vou te passar aqui, a apresentação ocorre quando você diz o ano, quando você diz o local, quando você apresenta, mostra os personagens, aí você mostra quem é o personagem principal, quem é o coadjuvante e quem é o antagonista. O antagonista é como se fosse o vilão. Lembra que quando Killmonger vai desafiar T'Challa, ele precisa chegar até Wakanda, e aí o clímax do filme é quando ele entra no castelo e ele chama T'Challa para um desafio. Aquele é o clímax, aquele é o momento que tudo vai acontecer no filme, entendeu? Então é aquele momento, o clímax, que leva àquela ação. E, enfim, tem toda a situação que você pode fazer um fechamento e por fim concluir dando uma moral da história, entendeu? Então, na verdade, essa ideia do filme do Pantera Negra se aplica a quase todos os filmes, principalmente os filmes de heróis. Se você olhar o Homem-Aranha é a mesma coisa, né? Peter Parker vai até uma visita num centro de ciências e chega lá, ele é picado pela aranha e ele tem aquela chance de prender um bandido, não prende, tio Ben morre, enfim. E assim acontece todas as narrativas. O Miles Morales, a mesma história no Homem-Aranha, né? Você percebe que tem toda uma construção, primeiro, de apresentar os personagens, apresentar o momento da história, apresentar a localização. Ok, você apresenta os personagens, apresenta o momento da história, apresenta a localização. Primeiro parágrafo. Desenvolvimento, você mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que eles vão pedir na sua redação. Entendeu? A situação que eles querem que aconteça. Uma situação de racismo, uma situação de violência, uma situação de atraso no ônibus, uma situação de uso da internet, a invasão de informações da pessoa através da internet. Qualquer situação que eles te apresentarem, eu vou depois, no final desse vídeo, apresentar alguns temas possíveis de redação para você em cima desse texto narrativo, para que você dê uma estudadinha. Mas o importante é que você entenda que essa é a construção. Primeiro, a apresentação com o tempo, né? Cronológico, no caso. Uma localização, né? do espaço, né? E uma apresentação dos personagens. Depois você desenvolve a história dentro do que ele quer, cria um clímax, uma situação que provoca aquele personagem acordar e querer agir. Você tem que criar isso no desenvolvimento. E no final você soluciona o problema e cria uma moral da história para aquela narrativa, beleza? Então são alguns termos, alguns conteúdos técnicos aqui que eu vou lhe mostrar, que são, por exemplo, o uso de travessão para mostrar a fala de um personagem. Por exemplo, e João disse para Pedro, : aí você coloca um travessão e coloca: por favor, não chame ele de cabeça de ovo. Pedro então respondeu, : aí você coloca outro travessão: eu chamo do que eu quiser. Enfim, só para você ter uma ideia de como funciona o texto narrativo, você precisa colocar esses sinais de travessões, separar a fala de cada personagem. Deu para entender, titio? Então, dá uma olhadinha aqui no caderno que eu tenho algo para te mostrar. Vamos lá. Aqui, no texto narrativo, titio, o primeiro momento, o momento mais importante no texto narrativo é nada mais, nada menos que a apresentação. Na apresentação, você tem que perceber, titio, que é o momento em que se apresenta ao leitor, como eu disse, o escritor, que é você, vai apresentar ao leitor do texto, que é a banca, certo? Você vai apresentar os personagens. Você vai dizer, por exemplo, na sua história, 3 meninos que estavam indo para a escola e tal, e não sei o que, enfim.
você vai apresentar o local, certo? A cidade, onde aconteceu, a escola em que aconteceu, certo? E, no caso, o local que é esse onde se passa a ação e o tempo, né? Por exemplo, você pode colocar, dependendo do que ele peça no enunciado, se isso aconteceu esse ano, ano passado, se isso aconteceu há muito tempo atrás, se for para você criar uma história, né? E que seja, que remeta a era uma vez, há muito tempo atrás, entendeu? Então, se eles te derem essa liberdade de criar uma história, você pode iniciar a história como era uma vez, em uma cidade muito distante. Então, você tem que ficar atento ao enunciado, certo? Enfim, e ficar atento também a qualquer outra informação importante para a narrativa. Por exemplo, destacar se no local que eles estavam, né, tinha alguma câmera, se no enunciado, no pedido tiver isso, entendeu? Então, tudo que for importante para o texto narrativo, você tem que colocar na apresentação. Entendeu? Na apresentação você coloca, eu vou mostrar um exemplo no final, como eu disse, e aí na apresentação você coloca justamente o momento em que se apresentam ao leitor os personagens, né? O local onde se passa a ação, o tempo em que se passa a ação e qualquer outra informação importante para a narrativa. Qualquer outra informação que tiver pedindo no seu texto, você tem que fazer na apresentação. Entendeu? Tipo assim, se no seu texto ele fizer um pedido e lá no pedido tiver dizendo que a situação ocorre no clube onde os alunos teriam que se alimentar de determinada frutas que estavam lá e um dos alunos desrespeitou e consumiu bebida alcoólica. E aí você precisa destacar que havia uma determinação e tal. Enfim, deu para entender, tio? Essa apresentação é o momento mais importante que você vai mostrar a história, entendeu? Você vai apresentar mesmo a história, mostrar quem são os personagens e lembrando, tem que ser um texto, essa apresentação ela tem que ter no máximo, titio, entre 5 a 6 linhas. Essa apresentação não pode ter mais de 5 a 6 linhas, é no máximo entre 5 a 6 linhas. Então você vai apresentar os personagens, apresentar o local, apresentar o tempo em que se passa a ação, ok? Legal, vamos lá. O segundo momento, titio, o segundo momento é o desenvolvimento. Esse é o momento mais importante. Eu vou colocar aqui o momento mais importante. Por que, tio, o momento mais importante? Porque é justamente nesse momento em que a ação vão ocorrer. É aqui que você vai começar a trazer o conflito narrativo. É justamente aqui que toda a ação ela vai ocorrer, entendeu? Então é nesse momento aqui que João e Pedro vão avistar o menino desconhecido. É nesse momento aqui que Pedro vai chamar ele de cabeça de ovo. É nesse momento aqui que João vai reclamar com Pedro. É nesse momento aqui que Pedro vai discutir com João e querer deixar de ser amigo de João. É nesse momento aqui que João se aproxima do menino desconhecido, descobre que o nome dele é Mário e a partir desse momento ele começa a ter uma amizade com Mário e percebe que Mário é um menino muito inteligente, que Mário precisou passar por uma mudança de cidade, enfim, e que Mário estava se sentindo só e ele acaba fazendo amizade com Mário. Depois ele vai com Mário e isso vai acontecendo nesse momento de desenvolvimento. Quando João tem uma amizade com Pedro e automaticamente eles voltam criam uma amizade, eles precisam voltar para ter um contato. João tem um contato com Mário e eles precisam voltar a ter um contato com Pedro. E aí a gente vem para o clímax da história. Isso tudo no desenvolvimento,
Entendeu, titio? Beleza, quando você entra no clímax da história, entendeu? Lembre-se que é um texto narrativo, você tem que obedecer à pontuação, fazer sempre o uso da exclamação, como eu disse, da exclamação, ok? E do hífen, por exemplo. E disse João a Mário. 2 pontos. Aí você coloca o hífen e coloca: me desculpe pelo Pedro, vírgula. Ele é uma boa pessoa. Ponto. Vamos conversar com ele? Interrogação. Aí você pode colocar embaixo. E Mário respondeu, 2 pontos. Deu para entender? Todas as vezes que você for colocar que um personagem falou, você pode falar, e disse João, 2 pontos. E Mário respondeu, 2 pontos. E aí sempre coloca o hífen. Todas as vezes que você for remeter a fala de alguém, você coloca os 2 pontos, falando quem vai dizer alguma coisa, e sempre coloca o hífen. Repita comigo. Todas as vezes que você for falar que algum dos personagens estão verbalizando alguma coisa no texto, você vai sempre dizer, e disse João, respondeu Pedro, e perguntou, 2 pontos. Como a gente aprende lá quando está lendo a Bíblia, né? Os diálogos, eles são compostos de 2 pontos e depois o hífen, porque isso mostra que é um texto narrativo. A Bíblia é um texto narrativo, porque o escritor, ele está narrando, entendeu? E a gente vai aprender isso, que ele pode fazer isso em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ok? Vamos lá. E nesse clímax é justamente o clímax, o momento em que acontece um conflito. Sabe quando que o Monga invade a sala e diz que quer ter um desafio? Pronto. Sabe aquele momento em que o Dr. Octopus ele invade o universo paralelo e tenta ter um conflito com o Maio Morales? Esse é o clímax da história. Esse é o momento, é o ponto alto. Esse é o momento de decisão, ou seja, os personagens precisam agir de modo a resolver o conflito. É aqui que vai existir um diálogo, certo? Com todos os personagens. E eles irão chegar em uma conclusão. E essa conclusão nós vamos chamar de desfecho. E essa conclusão nós vamos chamar de desfecho. A minha assistente está aqui já bambeando as pernas, querendo sentar. Sustenta, assistente. Sustenta. Então, essa conclusão nós vamos chamar de desfecho. Esse desfecho aqui, tio, é o momento em que ocorre a solução, né, a resolução de todo o conflito e as consequências para os personagens e seu meio. Ou seja, isso aqui é a famosa, olha, tio, moral da história. Se a sua prova pedir uma moral da história, você vai colocar lá moral da história. Se a sua prova não pedir moral da história, você vai colocar de forma subentendida, né? Você vai colocar assim, e com isso, João e Pedro e Mário aprenderam que não que é necessário que haja o respeito a todas as pessoas, mesmo que elas tenham algo que pra gente seja diferente. É necessário, e com isso eles entenderam que não se pode colocar apelidos ou desfazer da imagem do outro. Com isso eles aprenderam que o bullying é uma coisa desnecessária para a nossa sociedade. Com isso eles aprenderam que a intolerância religiosa é algo que fere a dignidade da pessoa. Deu para entender? Se eles pedirem que você coloque a moral da história, você vai colocar lá, moral da história, 2 pontos, e aí você vai escrever. Se não, você vai colocar subentendido o que os personagens aprenderam. Os personagens aprenderam tal coisa, ok, titio?
Esse é um modelo padrão de texto narrativo com apresentação, desenvolvimento e clímax, tudo junto, ok, titio? E o desfecho com uma moral da história que você pode colocar mesmo como moral da história ou deixar subentendido. E para continuar aqui a nossa aula, eu queria só destacar duas coisas, que na sua redação, na sua prova, eles podem solicitar, eles podem solicitar que você crie uma história a partir de uma situação que eles vão elucidar, né? Vão colocar lá qualquer história e querem que você crie uma história que remeta a uma situação de crianças que passam muito tempo usando a internet, nas redes sociais, e como isso é ruim. Entendeu? E você criar uma história de uma situação que ocorreu onde os direitos das crianças foram violados, uma situação de abandono de menor. Entendeu? Eles podem contar uma história para você, por exemplo, a história que eu vou lhe contar daqui a pouco, que é a história do A Roupa Nova do Rei. Eu vou contar essa história para você, eu vou mandar ela para você. Então, e eles mandam você reescrever essa história, entendeu? E quando você reescreve, você tem que fazer de uma forma diferenciada. Ou seja, a reescrita eles podem chamar também de paráfrase, entendeu? Paráfrase, ou seja, você contar a história de forma diferente, parafrasear a história, ok? Ou eles podem iniciar uma história, e isso é importante, e mandar você continuar essa história. Então, assim, nós vamos pedir para você criar uma história. Eu vou mandar a história da Roupa Nova do Rei, não vou contar ela para você. Eu vou mandar ela para você, você vai ler a história e vai reescrever essa história, certo? Como um texto narrativo, e depois você vai uma outra história que eu vou mandar para você, você vai fazer a continuação dela, ok, titio? Vamos lá para a segunda parte da aula para a gente encerrar. Então vamos lá. Esses são aspectos técnicos do texto narrativo, titio. Aspecto o quê? Técnicos do texto narrativo. Então vamos lá. Eu coloquei essa observação porque você tem que perceber isso, ó. O foco do texto narrativo. O foco do texto narrativo. O foco do texto narrativo. O foco do texto narrativo, meu filhão, você tem que fazer em primeira pessoa ou em terceira. Ah, meu tio, eu não sei o que é primeira pessoa nem terceira pessoa. Pronto. Primeira pessoa, quando você iniciar a história em primeira pessoa, você pode iniciar assim, ó. No ano de 2020, o mundo foi surpreendido. Olha como é o texto narrativo, você está contando, ó, surpreendido por uma pandemia do novo coronavírus, vírgula, também conhecido por Covid-19. Ponto. Ok. Aí você continua. Estava eu em primeira pessoa, tá vendo? Estava eu com minha família muito feliz, indo à escola todos os dias. E aí você começa a contar a história. Lembre-se disso, ó, lembre do que eu te digo. Nunca use seu nome verdadeiro. Nunca. Se eles mandarem você inventar um nome, invente. Se eles te derem um nome, use. Mas nunca use seu nome verdadeiro. Nunca use seu nome verdadeiro. Nunca use seu nome verdadeiro. Entendeu? E aí você pode dizer, eu e meus pais tivemos que mudar nossos hábitos, eu tive que parar de frequentar a escola, eu tive que voltar a
não, eu tive que deixar de ir à escola, nós começamos a usar o álcool em quase todas as compras que nós fizemos. Então você vai narrar como aconteceu, como você viu a situação do coronavírus, como você adaptou a sua forma de estudar, como as redes sociais e os canais os ambientes virtuais, né, acadêmicos, te ajudaram nisso, as plataformas tecnológicas nas videoaulas. Então você vai narrar alguma história e você coloca a fala dos personagens. Só que na primeira pessoa você pode usar eu, nós, quando você fala da sua família. Se eles pedirem um texto em primeira pessoa, você pode falar isso. Eu, né? Nós, nossa família, nossa sociedade, nossa escola. Mas se for em terceira pessoa, titio, você não pode, em terceira pessoa você não pode utilizar o eu ou nós. Ok, titio? Ou nosso. Na terceira pessoa você tem que usar, por exemplo, no ano de 2020, o mundo foi surpreendido por uma pandemia do novo coronavírus, também conhecido por Covid-19. Os veículos de televisão noticiaram as mudanças que estavam ocorrendo. Algumas escolas começaram a divulgar que os alunos não poderiam mais frequentar as aulas presenciais. Pôde-se perceber que muitas pessoas estavam tristes. E aí você não usa o eu ou nós, ok? Você vai contar uma história como é contadas as histórias dos personagens. Você não percebe nas histórias dos personagens o escritor se manifestando. Deu para entender? Exceto na história do Deadpool, né? Mas enfim, o que é que você pode fazer? Por exemplo, você vai contar a história. Vamos lá para uma história, como a história que eu te falei, do rei, a roupa nova do rei. Era uma vez, em um castelo muito distante, um rei que usava muitas roupas. Ele chamou todos os alfaiates daquela vila e convidou para os alfaiates fazerem roupas novas para ele. Um dos alfaiates chegou para ele e disse: Rei, eu sei que o senhor tem muitas roupas e o senhor pode fazer roupa do tecido mais caro, o melhor tecido do mundo, e enfim, o senhor pode ter tudo o que o senhor quiser, mas, rei, eu tenho uma nova roupa aqui para o senhor. Observe que o texto é narrativo, você está apresentando a situação, deu para entender? Apresentou o rei, apresentou o alfaiate, apresentou a necessidade do rei. Em nenhum momento você entrou na história, você só está contando. Aí você coloca, e de repente o rei disse, preciso de uma roupa, aí você coloca o hífen, né? E de repente o rei disse, botou um hífen, preciso de uma roupa para mim que seja diferente. E um dos alfaiates falou, rei, eu tenho uma roupa que só o senhor vai usar no mundo, ninguém mais vai usar. Essa roupa é exclusiva para o senhor. Aí fecha, né? Você coloca, o rei, muito curioso, permitiu que o alfaiate fizesse essa roupa. E o alfaiate disse, rei, a roupa que o senhor vai usar, somente os inteligentes conseguem ver. As pessoas burras, as pessoas leigas, as pessoas imbecis não conseguem ver essa roupa. O rei, muito curioso, esperou o alfaiate abrir a sacola. Quando o alfaiate abre a sacola, ele começa a tirar nada da roupa. O rei, como não estava enxergando nada, não quis parecer que ele era imbecil, que ele era burro, que ele era ignorante. Ele fez o quê? Muito bonito esse tecido, eu estou gostando muito desse tecido. E todos da corte começaram a aplaudir, rei, muito bonito esse tecido. Então o alfaiate ligou a máquina de costura, começou a costurar a roupa, tirou as medidas do rei, começou a costurar e ninguém vendo o tecido e dizendo, muito bonito esse tecido. Observe, você está contando a história. Aí você coloca, e todos diziam, muito bonito o tecido do rei. Ou você pode colocar, e todos elogiavam o tecido do rei. Deu para entender, titio? A narrativa, ela acontece. Que você continua na história, né? No desenvolvimento. Aí você coloca. E de repente o rei vestiu-se daquela roupa que ninguém estava vendo, mas ninguém queria parecer ser burro, imbecil, porque só podia ver o tecido quem fosse inteligente. Todos, parecendo ser inteligentes, elogiavam muito a roupa do rei. E o rei resolveu sair com a sua comitiva pela rua vestindo essa roupa nova que somente ele poderia usar, de um tecido exclusivo que só os inteligentes enxergavam. Como todo mundo na cidade soube dessa notícia,
todo mundo na cidade queria parecer inteligente e todo mundo começou a elogiar a roupa do rei. Que roupa linda desse rei. Ai, meu Deus, que roupa maravilhosa. Eu nunca vi uma roupa tão linda como essa. As pessoas aplaudiam. Que caimento, meu Deus, que coisa linda. E você vai colocando isso na sua história, preenchendo. E de repente o rei, muito pomposo, olhando para os céus, olhando para cima, desfilando com a sua roupa, uma criança olha para o rei e grita. Aí você coloca 2 pontos. Gente! Exclamação. O rei está nu. Ponto. E todo mundo começou a gargalhar do rei porque o rei estava nu. Ele percebeu que tinha sido enganado e voltou correndo e envergonhado para o seu castelo. Esse é o clímax da história. E o desfecho, e o fechamento que nós vimos aqui, ó. E o desfecho, o fechamento, o momento em que se dá a resolução. A moral da história. Qual é a moral da história? O rei, aí você coloca lá, né, depois, em outro parágrafo. O rei percebeu que o orgulho e a vaidade dele fez com que ele fosse enganado. Entendeu, titio? Então, esse é o texto narrativo. Você conta uma história, observe, ó, abordando um tempo cronológico e psicológico, né? No caso, em muito tempo atrás, nós percebemos antes, antes era assim, depois ficou assim, esse tempo cronológico, esse tempo psicológico, o espaço onde as coisas acontecem no reino antigo, na rua, entendeu? Outra coisa, os personagens, o protagonista, quem era o protagonista? O rei. Quem era o antagonista? O antagonista nesse caso seria o alfaiate, certo? E o coadjuvante, que foi quem provocou o clímax, a criança. Ok? Então, a criança ela pode ser antagonista também, mas o coadjuvante seriam toda aquela população, né? E que elogiava, né? E a criança também. Enfim, o narrador, né? Você pode ser o personagem narrando, como na situação do coronavírus que eu te falei, você contando a sua história em primeira pessoa. O narrador é o personagem quando você conta uma história em primeira pessoa. Quando você cria uma história, você é o observador, certo? E onisciente, que é aquela que você sabe de tudo que vai acontecer, como na história do Pedro, do João e do Mário. Ok, titio? Minha assistente não é nenhuma Alexia, mas tá valendo, beleza, tio? Então, é isso aí. O texto narrativo, ele é sensacional. É uma contação de história que você vai fazer, tio, abordando todos esses aspectos. Então, eu vou mandar para você o texto da roupa nova do rei e eu vou pedir que você reconte essa história como um texto narrativo. E depois eu vou mandar mais um texto para você continuar a história e mais um texto para você criar uma nova história, tá bom? Essa é a minha aposta para o tema da sua redação. Titio, continua estudando, vai resolvendo questões, estamos na reta final, rumo à aprovação. Deus te abençoe, te amo, viu? Tchau!